Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. No ar mais o programa Sala de Opinião e com um convidado bastante especial, que é o professor Cristiano Torres do Amaral. Ele é engenheiro e professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Metropolitana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz de estar participando desse programa, que é um formador de opinião aqui no estado de Rondônia. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco das atividades de pesquisa, a importância da pesquisa no cenário nacional e como que vem se desenvolvendo esse capítulo da nossa história da engenharia. Olha, professor, eu vejo que as pesquisas e desenvolvimento e inovação no nosso estado, elas são muito importantes. E eu percebo que o papel do engenheiro, que o papel da Faculdade Metropolitana tem desempenhado no estado é um papel muito importante. Nós temos investido cada vez mais e investido de forma sólida na formação do engenheiro. E a pesquisa é justamente o aprimoramento, o aprofundamento dos diversos campos da engenharia no estudo de determinadas áreas. É interessante que houve um crescimento muito grande, né, do interesse na pesquisa nos últimos tempos, né, professor? Sim, com certeza. A pesquisa, juntamente com o desenvolvimento e a inovação, elas são os pilares para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então hoje, se nós estamos tendo condição de falar com o Cone Sul nesse momento, é porque algum engenheiro foi lá, instalou um equipamento de telecomunicações, está levando essa informação até lá. E isso só foi possível a partir de outros engenheiros que no passado desenvolveram pesquisas e aprimoraram os equipamentos para que isso pudesse ser possível. Em termos do cenário nacional, como que o senhor avalia? Nós estamos crescido bastante, professor? Olha, nós estamos passando por um momento de turbulência no cenário econômico e político. Isso daí é um fato, a gente não tem como negar. Mas eu não digo que as pesquisas estão interrompidas, ao contrário, eu vejo numa outra perspectiva. Nós estamos passando por um momento onde o engenheiro ele tem que enfrentar esse desafio com bastante criatividade. O que eu digo de criatividade? É buscar novas fontes de investimento, buscar novas fontes de fomento. Essas fontes de investimento elas podem estar localizadas aqui no estado, no Brasil, fora do Brasil. Então, esse trabalho de busca, de captação de recursos, exige criatividade. Então, é um momento de fomentar a criatividade do engenheiro para desenvolver pesquisas. Professor, Rondônia tem crescido de uma forma assim, bastante surpreendente, extremamente interessante e de um potencial que talvez muito diferenciado do resto do Brasil.
Em termos de pesquisa, os avanços da pesquisa no estado de Rondônia, como é que o senhor avalia? Professor, eu vejo que nós estamos avançando muito. Hoje nós temos duas agências de fomento, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, e a FAPERO, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de Rondônia. Essas duas instituições têm fomentado a pesquisa em duas grandes linhas de atuação, que seriam o agronegócio e também a questão da sustentabilidade ambiental, o manejo sustentável da nossa floresta. O engenheiro, ele tem como atuar nessas áreas e tem apresentado grandes respostas para a gente. Então, por exemplo, hoje a gente fala-se muito em questão de energia sustentável. Existem grandes trabalhos sendo desenvolvidos no estado de Rondônia que utiliza biomassa, que utiliza energia solar para poder abastecer as comunidades isoladas. Então esses trabalhos eles estão acontecendo, isso daí está pipocando em todo o estado, isso daí não tem como negar. Em termos do senhor é um engenheiro elétrico, né? E que tem um papel importante, hoje a engenharia elétrica também cresceu muito, né? E a Faculdade Metropolitana tem motivado essa pesquisa, motivado realmente esse avanço no estado de Rondônia. Mas eu queria que o senhor me falasse um pouco com relação ao papel, o papel do engenheiro no crescimento, no desenvolvimento da pesquisa e no crescimento do estado. Veja, o engenheiro é o profissional que transforma sonhos em realidade. É o profissional que transforma um problema numa solução. Isso é da natureza profissional do engenheiro. Ele engenha, ele cria soluções. E essas soluções, elas surgem a partir de uma reflexão, de uma abstração, a partir de um problema, de uma análise. E o engenheiro é essa pessoa, ele vai pegar esse problema, vai transformar numa solução. Por exemplo, recentemente nós estávamos orientando alguns alunos no desenvolvimento de um equipamento hospitalar. Esse aluno ele buscou uma solução criativa, um equipamento que é utilizado para o tratamento de uma doença chamada icterícia, aquela doença de bebês que ele fica amarelo, ele tem que tomar uma fototerapia, que é uma luz azul, e para poder corrigir esse problema. E o que acontece? Durante a orientação desse aluno do curso de engenharia, né, ele criou um dispositivo que chega a ser a 10% do valor do original que você encontra no mercado. É uma solução criativa e é uma solução barata. E que, é claro, que depois que passar por todas as etapas de homologação e certificação, vai poder ser utilizado. E por que isso foi possível? Porque um engenheiro vislumbrou essa possibilidade de encontrar algo que pudesse atender a nossa realidade de forma criativa. Nós estivemos observando durante uma exposição que foi feita dos trabalhos científicos dos alunos, né, e a gente ficou bastante impressionado com a grandeza desses projetos, né? Como é que o senhor se sente como profissional, sendo professor, e na motivação desses acadêmicos produzindo trabalhos tão interessantes que poderão ganhar o mercado e salvar muitas vidas e ainda fomentar o mercado do estado? Professor, eu fico assim, muito gratificado. É muito emocionante você ver o aluno desenvolver uma solução a partir de um sonho. Aquilo dali não é um produto para ele, aquilo dali é um sonho que está se transformando em realidade. E quando a gente faz uma visita na mostra que está ocorrendo nessa semana de engenharia, na mostra interdisciplinar, nós observamos que esses sonhos eles estão se tornando realidade na vida de cada um dos alunos da Metropolitana. Isso a gente observa durante as aulas de cálculo, a gente observa durante as aulas de eletrônica, que é a aula que eu leciono. E isso é possível porque nós criamos a possibilidade do aluno ter autonomia. O engenheiro ele tem que ter autonomia para poder apresentar a solução. E isso é muito gratificante. Interessante a evolução, né, desses alunos no decorrer do curso, né? Muito importante essa evolução e essa procura, né, de inventos, né? Isso daí é uma coisa sensacional. Então, a gente chega com uma solução, com um projeto, é uma questão que está acontecendo, inclusive, para a mostra interdisciplinar. A gente apresenta uma sugestão para o projeto e o aluno chega com algo que é 10 vezes maior do que aquilo que a gente propôs. Ele quer criar algo além daquilo que a gente colocou. E qual o segredo dessa motivação, professor? Eu acho que é a gente dar liberdade para o aluno. O aluno ele tem que ter liberdade para criar. Ele vai precisar disso durante a formação profissional. Ele precisa, como engenheiro, ter essa liberdade. Ele precisa ter essa autonomia, senão ele não consegue criar.
O acadêmico, quando chega na faculdade, qual o comportamento dele e qual o comportamento no decorrer do curso com relação a esses projetos? É um amadurecimento. A gente percebe no dia a dia o amadurecimento desses jovens. Eles chegam aqui vindo da adolescência e quando você assusta, eles estão no 7º, 8º período, já são homens, mulheres, profissionais já preparados para poder encarar o que o mercado está disposto a oferecer. E é essa necessidade de criar, de inventar, de apresentar soluções. A conduta desses acadêmicos de alguns anos atrás para os novos acadêmicos tem mudado? Professor, eu vejo o seguinte, eu acredito na oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade de ter novos alunos e alunos com um perfil diferente do que a gente tinha 5, 10 anos atrás, quando a gente lecionava. As mídias digitais, os recursos das redes sociais hoje, eles são uma realidade e a gente precisa utilizar esses recursos em nosso favor. Então, um exemplo disso, durante as aulas práticas, eu sugiro e até peço a alguns alunos para fazerem transmissões ao vivo durante o Facebook. E isso estimula para que os colegas dos outros alunos venham para a escola conhecer o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E motiva os alunos do 2º grau, aquelas que estão começando a pensar que curso vou escolher, olha isso aí talvez seja o meu caminho, né? Exatamente. Então, eu cito o exemplo de uma postagem que eu sugeri há um tempo atrás, durante uma aula de física, né? Eu pedi para que os alunos assistissem um filme que se chama Interestelar. É um filme de ficção científica extremamente complexo e após o filme eu pedi que eles fizessem a postagem dos comentários de como que eles, como engenheiros, interpretam aquele filme e as possibilidades de recursos tecnológicos que são apresentados no filme. Algumas dessas postagens alcançaram mais de 1000 visualizações. Agora imagina quantas pessoas que foram alcançadas por esse recurso que saiu de dentro da faculdade. Aquilo que é uma brincadeira se tornou algo que ganhou grande proporção e que está motivando outras pessoas a fazer o curso de engenharia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e aqui entrevistando o professor Cristiano Torres do Amaral, ele é engenheiro elétrico. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação. O senhor se formou em engenharia elétrica onde, professor? E depois, como foi a sua trajetória? Professor, isso foi uma longa história. Tudo começou em Belo Horizonte, no final dos anos 90.
Eu fiz engenharia elétrica na UFMG, depois eu fiz um mestrado em engenharia elétrica na UFMG e surgiu uma oportunidade aqui em Rondônia para vir trabalhar há 4 anos atrás. E de lá para cá eu vim para Rondônia e eu acredito que não saio mais. E depois você fez alguma especialidade? Eu estou fazendo doutorado agora na UNIR, né? E é um doutorado na área de desenvolvimento regional. Então, tenho um mestrado em engenharia elétrica e a engenharia de telecomunicações. E Rondônia trouxe uma nova perspectiva. Isso aqui é uma terra de oportunidades. Eu acho que as pessoas que não conhecem Rondônia e eu às vezes conhecem e falam mal do estado é porque não tem conhecimento da maravilha que é esse estado. O senhor está há quantos anos aqui na Faculdade Metropolitana? Como professor? Por volta de 6 meses. 6 meses, começou agora, né, tempo, praticamente. Tem pouco tempo. E isso dá ao senhor aquela satisfação de poder estar lecionando e formando novos engenheiros? Como é que o senhor se sente sendo professor? Olha, eu fico muito grato de estar aqui na Metropolitana, porque eu percebo que é uma instituição que dá para a gente as condições para poder desenvolver o nosso trabalho. E a gente chegar num local onde a gente é bem recebido, onde tem os recursos que a gente precisa para poder desenvolver o nosso trabalho, isso é muito gratificante. E principalmente quando você tem esse retorno dos alunos. Professor, uma coisa interessante é a perspectiva das pessoas, o que esperam as pessoas de um profissional engenheiro elétrico, né? E essas pesquisas em que tanto os acadêmicos como os profissionais fazem, a sociedade recebe de uma forma muito animadora, né? Isso é muito importante, porque pegar o caso de Rondônia, o estado de Rondônia em si, é um estado que a vocação para o setor elétrico é muito grande. Então você tem hoje diversas usinas, pequenas usinas geradoras de energia aqui, nós temos as grandes usinas hidrelétricas, então é um estado que está recebendo esse profissional de braços abertos. Então existem oportunidades e essas oportunidades elas têm que ser garimpadas por esses profissionais. Nós temos uma série de empresas novas no estado de Rondônia, nós temos várias empresas consolidadas aqui. E como que essas empresas elas podem realmente fazer parceria para que as pesquisas possam fruir com mais facilidade juntamente com a universidade, junto com as faculdades? Esse papel das empresas é um papel importante, porque às vezes o empresário está pensando que só tem como participar colocando dinheiro. E às vezes não é colocando só dinheiro que vai resolver essa possibilidade de desenvolver pesquisa. Um empresário, por exemplo, ele pode receber um dos nossos alunos para poder fazer um trabalho, para poder fazer um estágio obrigatório. E durante essa atividade, esse aluno vai desenvolver os mostrar os caminhos, né? Vai mostrar os caminhos e vai ter a possibilidade de integrar a universidade e a empresa. Então não é só colocando dinheiro, às vezes tem esse preconceito, para que eu vou buscar a universidade, eles estão querendo pegar dinheiro, não é questão de dinheiro. Muitas vezes é falta de conhecimento e deixa de fazer, perde a oportunidade de fazer uma grande pesquisa na sua empresa. Sim, né? perde a oportunidade. Então, o nosso curso aqui de engenharia elétrica, por exemplo, nós temos a possibilidade de desenvolver e expandir estudos em diferentes áreas. A gente pode pegar a área médico-hospitalar, a gente pode pegar o agronegócio, desenvolver produtos, mas esses produtos eles só vão surgir a partir de que a gente é demandado aqui dentro do curso de engenharia. E com relação à comunidade, como que ela pode participar e contribuir para que essas pesquisas possam crescer juntamente com nossos acadêmicos, professor? Isso também é importante. Então, por exemplo, uma associação de moradores, uma associação comunitária, uma associação de agricultores que passa por um problema, por exemplo, de geração de energia elétrica, nosso curso aqui tem condições de apresentar e propor soluções. Então, essa comunidade, a sociedade civil organizada, ela pode trazer essas demandas para a gente. E a gente, recebendo essas demandas, a gente tem como avaliar e propor soluções. O senhor acredita, por exemplo, que falta para a sociedade um pouco mais talvez de orientação ou por nossa falha mesmo, não mostrar os caminhos para que possa ela ter uma participação mais efetiva juntamente com os acadêmicos? O que falta? Eu percebo que é a falta de comunicação que afasta a sociedade da universidade. Eu percebo que, por exemplo, programas como esse, eles nos permitem conectar
com a sociedade. Então, um público que está distante da universidade, a partir desse programa, ele toma conhecimento dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo E onde aqui. ele pode ser inserido. E né, onde ele pode ser inserido. Então, dentre esse nosso bate-papo aqui, com certeza tem algum telespectador que está pensando em algum problema no sítio, na chácara ou mesmo no condomínio dele, cuja engenharia elétrica pode levar a uma solução. E basta ele procurar o nosso curso. No caso, professor, por exemplo, eu tenho um problema e gostaria que a universidade, que nossos acadêmicos, que é a Faculdade Metropolitana, ela viesse participar de um projeto como que eu tenho dificuldade. Como é que eu faço? Quais são os caminhos para chegar até a esse acadêmico, até ao senhor? O caminho correto é procurar a coordenação do curso de Engenharia Elétrica da Metropolitana, formalizar essa demanda por meio de um ofício ou até mesmo um e-mail, um simples e-mail, você enviando para a nossa coordenação. No site da Metropolitana você tem o link lá do e-mail da coordenação de Engenharia Elétrica e de acordo com o tema, com o problema que é apresentado nesse seu corpo de e-mail, no seu ofício, etc., a coordenação vai designar um professor que está correlacionado com essa área, para poder desenvolver ou até mesmo prospectar mais informações. Professor, por exemplo, o engenheiro elétrico, quais são até onde ele vai, as suas atividades? Quais são as ramificações dele? Veja, o engenheiro eletricista ele tem duas atribuições principais. Uma delas é eletrônica e a outra é de eletricidade. A de eletrônica, ele consegue desenvolver trabalhos, por exemplo, instalando uma emissora de rádio ou televisão no interior do estado. Então, esse é um papel do engenheiro eletricista que tem a atribuição de eletrônica. O engenheiro eletricista que tem a atribuição de eletricidade, ele vai ser responsável, por exemplo, para a instalação de um dispositivo, de um transformador, de uma subestação num sítio, por exemplo. Então, todas essas áreas de atuação, elas estão interligadas com a grande área que é a engenharia elétrica. Por exemplo, um hospital, ele precisa de ter no seu corpo de manutenção um engenheiro responsável que cuide da questão da manutenção dos equipamentos médicos hospitalares. Uma empresa que tenha um sistema de ar-condicionado, que tenha manutenção elétrica, também é necessário ter um engenheiro responsável ali. Então, todos esses segmentos demandam do profissional de engenharia elétrica. Nós tivemos um período, professor, que o engenheiro estava sumindo do mercado, né? Então teve um período negro em termos da engenharia. Hoje, esse grande apagão está diferenciado, né? Eu vejo de outra forma, numa outra perspectiva. De que maneira? Determinadas áreas da engenharia ainda possuem lacunas. Por exemplo, se nós buscarmos hoje um profissional especializado em engenharia elétrica, desenvolvimento na área médico-hospitalar, que faz a manutenção e que faz o desenvolvimento de projetos de equipamentos médicos hospitalares, esse profissional ele é escasso, não só no estado de Rondônia, mas no Brasil inteiro. Então, os engenheiros da área biomédica, eles estão escassos no momento. Agora, outros segmentos, por exemplo, a engenharia civil, houve um avanço. Houve uma grande, vamos dizer assim, grande formação nos últimos 3, 4 anos. Muitos engenheiros civis adentraram o mercado, mas existem áreas ainda que existe grande carência. E por que acontece isso? Por exemplo, o engenheiro da parte da área de saúde, de hospitais, de grandes hospitais, não existe, é um profissional raro. Falta de conhecimento, falta de divulgação, o que falta? É porque é uma especialização tão restrita que apenas as empresas que buscam formar esse profissional, ele precisa de uma qualificação específica. Então, por exemplo, para você dar manutenção no equipamento médico hospitalar, na área de engenharia elétrica, você, além de ter a formação de engenheiro eletricista, você tem que ter certificação de N segmentos do mercado. Então, por exemplo, se eu desejo trabalhar com a instalação e manutenção de um ultrassom, então eu tenho que ter ferramental específico, eu tenho que ter certificação específica. Então, nesse segmento existe ainda uma lacuna e que pode ser ocupada a partir de investimento. Então, esse investimento, ou o engenheiro eletricista, ele busca por meios próprios, ou ele entra numa empresa como trainee e a empresa vai qualificando ele ao longo do tempo.
Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. Professor Cristiano, o senhor como engenheiro elétrico, como professor da área de engenharia da Faculdade Metropolitana, e um assunto que nos empolga muito e ao mesmo tempo nós conseguimos ver várias observações interessantes, muitas críticas, muitas favoráveis, com relação às hidrelétricas. O que essas hidrelétricas em Rondônia, tanto a de Santo Antônio e a Geral, representam para o estado de Rondônia e para o Brasil? E como que se vê essas hidrelétricas no contexto de sustentabilidade ambiental? Bem, professor, esse é um tema bastante polêmico, é um tema assim que é interessante a gente trazer a discussão aqui no programa, até mesmo para poder instruir a população e levar esse conhecimento. Do ponto de vista do engenheiro eletricista, que é o meu caso, né, eu fico bastante satisfeito de ver esses investimentos. Em que sentido? No sentido de estar gerando progresso para o nosso país. De que forma? A gente está disponibilizando para as nossas indústrias fonte de energia e fonte de energia segura. Não é aquela fonte de energia que hoje funciona, amanhã deixa de funcionar. Então, o papel da usina hidrelétrica hoje, Santo Antônio e Jirau, é ser o fomento da energia elétrica da indústria do nosso país, seja ele na região sudeste quanto no estado de Rondônia. Isso daí é indiscutível isso. Vejam os empregos que são gerados pelas usinas aqui no nosso estado, tanto de Santo Antônio e Jirau. Isso é motivo de orgulho para o nosso estado. Eu acredito que isso é muito importante. Várias pessoas estão empregadas hoje em função disso. Agora, o processo no qual as usinas foram implantadas, aí é uma outra discussão. Cabe, se houve a devida análise de sustentabilidade ambiental dela ou não, é uma outra discussão. Que é coisa bastante polêmica, né? Que é muito polêmico isso. Então, por exemplo, existem pessoas que até hoje reivindicam recursos em função da desmobilização, que seriam os ribeirinhos, pescadores, né? Houve uma movimentação de um ponto de onde eles estavam originalmente posicionados e foram deslocados para outra área. E essa mudança causou todo, do ponto de vista deles, um transtorno e etc. Atingiu a questão do ponto de vista tradicional. Isso daí, a forma como foi conduzido, eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não estive envolvido nele. Então, as pessoas, a gente ouve muitas pessoas reclamando disso.
Agora, depois que a usina está instalada, não tem como você retirar a usina. Não tem como você dizer assim, a partir de hoje, a usina A, B ou C, eu estou falando A, B ou C, independente de qual usina que seja, né? Você falar, vamos destruir a usina. É um investimento, é o dinheiro público nosso como contribuinte que está colocado lá. Não existe como, o processo não já foi existe, instalado. Houve um estudo, né? Foi trabalhado, tudo indica em cima desses estudos, e aí estão. Né? Exatamente. Então, o que pode se fazer? Danos à natureza, todos nós sabemos que houveram. Né? Porque qual a dimensão desses danos? As barrancas tiveram que... Qual que é a dimensão desses danos? Então, eu sou partidário da ideia de que sejam apuradas as responsabilidades e que, se houve falha no estudo técnico, que as pessoas que fizeram esses estudos sejam responsabilizadas, né? Que sejam pagas as indenizações que porventura sejam calculadas, né? Então, isso daí eu acredito que tem que ser feito. Agora, por exemplo, vamos pegar o caso de Machadinho, né? Eu acredito que tem uma usina que está para sair próxima à região de Machadinho, que é a usina de Tabajara. Tabajara. Então esse daí é uma questão que tem que ser discutida. A gente tem que aprender com os erros que aconteceram nas usinas de Santo Antônio e Jirau para não deixar que esses erros aconteçam nos próximos investimentos. Sejam eles na usina que está sendo prevista de Tabajara ou em qualquer outro lugar, independente que seja no estado de Rondônia ou no Brasil ou no mundo. Faz parte do crescimento e do desenvolvimento do país. Né? Isso também, mas nós temos que ver as perdas, né, imensas que ocorreram. Então nós temos que saber balançar esse processo para não... Exatamente, a gente tem que mensurar isso. Eu vou pegar um exemplo do grupo de pesquisa que eu faço parte, lá da Universidade da Unir, que é de uma outra instituição. Nesse grupo de pesquisa, a gente sugere que pontos isolados da Amazônia tenham autonomia na geração de energia. O que isso quer dizer? Então, se você tem um ribeirinho lá, você pode colocar energia solar lá, você pode colocar biomassa lá. Expandindo e capilarizando essas formas autônomas de geração de energia, você reduz a necessidade de grandes investimentos como usinas hidrelétricas. Então, isso daí é uma outra linha de trabalho que a gente pode refletir, pensar, antes de começar a implantar uma usina hidrelétrica. Nós não podemos desconhecer também a importância que essas usinas trouxeram para o desenvolvimento do Estado e do país, né? Isso é indiscutível. É igual eu digo, o que tem que ser discutido é qual foi o processo, quais foram os critérios que foram utilizados para a implantação das usinas e quem foram os responsáveis. Se esses critérios hoje estão causando problemas, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Isso daí o Ministério Público está aí, o movimento de atingidos por barragem estão aí, estão reivindicando os seus direitos, isso é natural, né? Professor, como que o senhor motiva os seus alunos, o senhor como um grande estudioso, um pesquisador, a pesquisa? Qual o segredo para essa motivação? Professor, eu vejo que o segredo é você não cercear o seu aluno no sentido de que tudo é possível. Eu vejo o nosso aluno como uma criança de 3, 4 anos de idade. Ele está descobrindo tudo, só que numa outra dimensão. Então, uma criança de 3, 4 anos de idade, ele pega uma bola, uma caneta, joga dentro de um copo com água, ele quer fazer experiência. E o nosso estudante de engenharia é a mesma coisa, só que numa outra dimensão. Eu quero criar uma bomba, eu falo, vamos criar uma bomba, mas que essa bomba não alcance ninguém, não machuque ninguém. Vamos estourar confete, né? Vamos criar dispositivos que sejam... Que criem possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. É nessa linha que a gente trabalha. Nunca cerceando também esse crescimento. De repente ele está fazendo uma bomba aí que vai resolver o problema vai resolver o problema do Brasil, né? Depende de onde vai jogar. Pode ser bomba, lá, né? Na região, no centro-oeste, né? Professor, qual o perfil do aluno do acadêmico de engenharia? Como que o senhor vê esse acadêmico? O acadêmico de engenharia é aquele aluno que gosta de desafios. É o aluno criativo, é o aluno que gosta de números, que gosta de desenho. Então, esse aluno que, se você é estudante do ensino médio e reúne, vamos dizer assim, essas habilidades, que gosta de desenho, gosta de números, gosta de inventar, com certeza você tem o perfil para ser engenheiro. O que o senhor diria hoje para um estudante que gostaria de fazer engenharia?
eu convido ele para vir conhecer a nossa faculdade. Venha conhecer o curso de Engenharia Elétrica aqui na Metropolitana. Nós temos laboratórios fantásticos aqui que você vai conhecer e, se você tem interesse, você vai ter a certeza que esse é o seu curso. Eu gostaria que o senhor, como o senhor lida muito com o laboratório, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos laboratórios da Faculdade Metropolitana. Os laboratórios são laboratórios novos, né? São laboratórios onde você tem, por exemplo, instrumentos que nem todas as faculdades aqui do estado têm, por exemplo, osciloscópio, né? Nós temos alguns componentes eletrônicos que permitem a gente fazer essas montagens eletrônicas e esses laboratórios, eles nos permitem a gente desenvolver algumas atividades e que são importantes para a formação do engenheiro. Professor, hoje, por exemplo, nós estamos no final de quase iniciando um novo ano, né? Então nós vamos abrir novas turmas do curso de engenharia e, logicamente, vem somar novos alunos, né? O que um aluno que pode esperar de vir para a Faculdade Metropolitana, o que pode esperar no início de um curso? O que ele pode esperar? Ele vai ter grandes desafios pela frente. Isso, ele vai ser bem recebido aqui na faculdade. E entre esses desafios, eu acredito que ele vai ter a capacidade de colocar em prática muitas das coisas que ele viu no ensino médio, no curso de física, no curso de ciências, no curso de química, tudo isso ele vai congregar no curso de engenharia elétrica. Então, o curso de engenharia elétrica é colocar em prática para fazer dispositivos, criar sensores, a questão da robótica hoje, que está muito em voga, então é muito importante isso. Venha para conhecer esse curso de engenharia elétrica. É interessante falar em robótica, eu fiquei bastante impressionado com o avanço da robótica no Brasil, principalmente na área de saúde, né? É algo assim que deixa você, como que estamos evoluindo. E isso é uma coisa assim, recentemente aqui no estado nós temos a Infopar, né, que é um evento que congrega diferentes tribos, vamos dizer assim, né? E entre essas tribos nós temos lá o pessoal da robótica, né? Então, nós temos alguns alunos que se aventuraram a apresentar alguns dispositivos lá e são competições que acontecem, né, com rotina, né? Eu não sei dizer se eles concluíram com sucesso, se ganharam ou não a competição, porque o evento está em andamento, né? Então eu não consigo afirmar, mas eu sei que é algo que estimula bastante a criatividade. E se você não, igual eu falo com meus alunos, se você não tem dinheiro para comprar um kit, que geralmente os kits são caros, né? São importados, tá? A gente monta de sucata mesmo. Então, recentemente nós tivemos um aluno aqui da faculdade que montou uma cadeira de rodas elétricas com material de sucata. Então, isso daí foi até objeto de apresentação na última feira acadêmica que teve, etc., né? Professor, na última mostra, nessa mostra que está ocorrendo na Faculdade Metropolitana, dos alunos, o que tem chamado a atenção do senhor desses trabalhos, desses projetos que se apresentaram? O que chamou mais a atenção do senhor? A questão interdisciplinar. Então, é como se não houvesse limites entre as disciplinas. Então, você tem, no mesmo ambiente, você tem professor de cálculo integrado com professor de física, o professor de física, igual hoje nós vamos ter com a eletrônica, então existe uma multidisciplinaridade nas atividades. Isso é marcante, né, para uma formação, isso né? É estimulante, porque o aluno, ele se sente envolvido no que está acontecendo. Então não é aquela questão, vou decorar para a prova e vou fazer a prova, não é isso. O nosso papel é estimular a criatividade do engenheiro, do futuro formando nosso egresso para ele ter grandes desafios aí no mercado de trabalho. Em termos de Brasil, professor, como é que está a engenharia no Brasil? Em termos de um modo geral, como é que o senhor vê a engenharia no Brasil? Eu vejo que está voltando a crescer. Então, a Operação Lava Jato que é notória aí, ela promoveu, vamos dizer assim, uma certa estagnação. Então, algumas licitações foram interrompidas, alguns contratos foram interrompidos e isso, vamos dizer assim, desacelerou o avanço da engenharia. Mas eu acredito que as coisas estão começando a chegar nos trilhos novamente. Então eu acredito que nos próximos 1 ou 2 anos aí, eu acho que as coisas, o mercado de trabalho se aquece novamente e vai se aquecer de tal forma que nós vamos crescer em níveis semelhantes da China. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Estado de Opinião. Foi um prazer imenso e espero que volte sempre. Ok, obrigado a todos. Um grande abraço para o senhor. Aqui chegamos ao final de Estado de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.